Este é Heinrich Himmler, o homem que transformou um pequeno guarda-costas político em um império de terror. O homem que acreditava ser a reencarnação de um rei medieval. O homem que tentou substituir o cristianismo por uma religião de sangue, runas e crânios. Enquanto Hitler era a voz carismática e pública do Terceiro Reich, Himmler era os olhos que tudo viam e a mão que executava o impensável. Hoje vamos mergulhar na mente do Reichsführer SS. Vamos desvendar como ele construiu um Estado dentro do Estado, como ele transformou a SS em uma seita ocultista e como sua busca pela pureza racial resultou no maior crime da história humana. Esta é a história da ascensão da Ordem Negra. O criador de galinhas e o nascimento da SS. Para entender o monstro, precisamos voltar ao início. Heinrich Himmler nasceu em 1900, em uma família católica conservadora de classe média em Munique. Ele era um jovem que buscava desesperadamente pertencer a algo maior. Frustrado por ter perdido a ação nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial devido à sua idade, ele cresceu obcecado por histórias de guerras, honra e elitismo. Nos anos 20, enquanto a Alemanha colapsava, Himmler encontrou refúgio na ideologia radical. Mas antes de ser um líder militar, ele era um agrônomo. Ele administrava uma pequena granja de frangos. E é aqui que a psicologia de Himmler começa a se revelar. Na granja, ele era obcecado por genética, reprodução seletiva e pureza da raça animal. Anos mais tarde, ele aplicaria os mesmos princípios frios de zootecnia aos seres humanos. Em 1929, Adolf Hitler viu nesse burocrata leal a ferramenta perfeita. Hitler o nomeou líder da Schutzstaffel, a SS. Naquela época, a SS não passava de um pequeno grupo de 280 homens, meros guarda-costas que protegiam os oradores nazistas em cervejarias violentas. Mas Himmler tinha uma visão. Ele não via a SS como soldados de rua arruaceiros, como eram as SA, as tropas de assalto. Ele via a SS como a futura aristocracia da Alemanha. Ele começou a limpar as fileiras. Ele instituiu critérios de seleção biológica rigorosos. Para entrar na SS de Himmler, não bastava ser forte ou leal. Você tinha que provar sua linhagem. Nenhum sangue judeu desde 1750. Altura mínima. Características nórdicas. Dentes perfeitos. Himmler analisava pessoalmente as fotos dos candidatos, usando uma lupa para procurar defeitos raciais. Em poucos anos, aqueles 280 homens se tornariam um exército de milhões. A noite das facas longas e a consolidação do poder. Para ascender, Himmler precisava destruir seus rivais. E o maior obstáculo era Ernst Röhm, o líder das SA, que comandava milhões de desordeiros e ameaçava a estabilidade do novo governo de Hitler. A SA, sob o comando do capitão Ernst Röhm, contava com quase 3 milhões de homens. Eram os camisas pardas. Foram eles que lutaram nas ruas, quebraram vidraças e intimidaram a oposição para levar Hitler ao poder. Mas agora, a revolução havia acabado e Röhm não queria parar. Ele falava abertamente em uma segunda revolução. Ele queria dissolver o exército alemão tradicional e colocar seus arruaceiros no comando militar da nação. Para o exército e para a elite, a SA era uma praga. Para Hitler, ela havia se tornado um risco político. E nas sombras, observando silenciosamente, estava Heinrich Himmler. Ele viu o que ninguém mais viu, uma oportunidade de ouro. Se a SS fizesse o trabalho sujo de eliminar a SA para Hitler, Himmler ganharia as chaves do reino. Himmler, junto com seu braço direito, o terrível Reinhard Heydrich, orquestrou uma das purgas mais sangrentas da história política moderna. A Noite das Facas Longas, em 1934. Com dossiês falsos e frieza calculada, a SS de Himmler assassinou a liderança das SA. Este foi o ponto de virada. Como recompensa, Hitler declarou a SS uma organização independente, respondendo apenas a ele. Himmler estava livre. A partir de 1934, Himmler começou a absorver sistematicamente todas as forças policiais da Alemanha. A Gestapo, a polícia criminal, a polícia de ordem, tudo caiu sob o guarda-chuva negro da SS.
Ele criou um aparato de terror onde a lei não era mais baseada na Constituição, mas na vontade do Führer e na proteção do sangue alemão. Himmler não queria apenas prender criminosos, ele queria eliminar inimigos biológicos do Estado. E para isso, ele precisava de um novo tipo de prisão. Em março de 1933, ele anunciou a abertura do primeiro campo de concentração modelo, Dachau. O que começou como um campo para prisioneiros políticos, logo se tornaria o laboratório para o extermínio. Wewelsburg e a religião de sangue. Mas Himmler não era apenas um chefe de polícia. Ele era um místico. Ele desprezava o cristianismo, considerando-o uma religião de fraqueza e piedade, uma invenção judaica para enfraquecer os povos germânicos. Ele queria preencher o vazio espiritual da Alemanha com uma nova fé. Uma religião de sangue e solo. No coração dessa nova religião estava o castelo de Wewelsburg. Himmler alugou esta fortaleza triangular do século XVII na Westfália e planejou transformá-la no Vaticano da SS. Ele gastou milhões de Reichsmarks reformando o local. No interior do castelo, o simbolismo era onipresente. O chão de mármore do salão principal ostentava o Schwarze Sonne, o Sol Negro, um símbolo ocultista de energia e poder rúnico. Abaixo desse salão, Himmler construiu uma cripta, um espaço circular com 12 pedestais, onde as cinzas dos mais altos líderes da SS seriam guardadas após a morte, como cavaleiros de uma tábua redonda profana. Himmler via a SS como a reencarnação da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Ele instituiu rituais pagãos. O Natal foi substituído pelo Festival do Solstício de Inverno Germânico. Casamentos cristãos foram substituídos por cerimônias da SS sob a luz de tochas e carvalhos antigos. Ele criou a Ahnenerbe, a Sociedade de Herança Ancestral. Era um departamento da SS dedicado à ciência e arqueologia, mas na realidade era uma caça ao tesouro mítica. Himmler enviou expedições ao Tibete para encontrar as origens da raça ariana, procurou o Santo Graal no sul da França e tentou provar que a civilização nórdica era superior a Roma e à Grécia. Ele acreditava, verdadeiramente, que era a reencarnação do rei Henrique I da Germânia, o passarinheiro, que havia lutado contra os eslavos 1000 anos antes. No aniversário da morte do rei, Himmler ia à sua tumba na Catedral de Quedlinburg à meia-noite para meditar em silêncio. Para seus homens, ele criou o Totenkopfring, o Anel de Caveira. Não era uma joia militar comum, era um vínculo sagrado. O anel não pertencia ao soldado, mas à ordem. Quando o portador morria, o anel deveria retornar a Wewelsburg para ser guardado eternamente. Himmler estava tentando criar uma nova espécie humana. Através do programa Lebensborn, ele incentivava oficiais da SS a terem filhos com mulheres racialmente puras, dentro ou fora do casamento. As crianças nascidas nessas maternidades da SS eram batizadas em rituais nazistas, onde uma adaga SS era tocada sobre o berço em vez de água benta. O Estado dentro do Estado e a Waffen-SS. Enquanto Himmler conduzia seus rituais em castelos sombrios, ele também construía um império econômico brutal. A SS não dependia mais apenas do orçamento do Estado. Ela se tornou um conglomerado industrial gigantesco. Os campos de concentração não eram apenas locais de punição. Eram reservatórios de mão de obra escrava. Empresas da SS produziam de tudo, desde água mineral e porcelana até armamentos pesados e uniformes. O sofrimento humano era a moeda corrente desse império. Himmler alugava escravos para grandes indústrias alemãs, lucrando sobre a fome e a morte de milhares. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o poder de Himmler explodiu. Ele criou a Waffen-SS. O que começou como unidades militarizadas logo rivalizou com o exército regular alemão, a Wehrmacht. A Waffen-SS era o exército político de Hitler, fanáticos, brutais e equipados com o melhor armamento disponível. Eles lutaram nas frentes mais difíceis, especialmente no leste, contra a União Soviética. Para Himmler, a guerra no leste não era uma guerra convencional. Era uma cruzada racial. Uma guerra de extermínio contra o bolchevismo judeu e os povos eslavos, que ele considerava
Untermenschen, sub-humanos. Foi nessa expansão para o leste que a verdadeira face do mal de Himmler se revelou completamente. Ele recebeu a tarefa de remodelar a demografia da Europa. Seus planos detalhados no Generalplan Ost previam a deportação e morte de dezenas de milhões de eslavos para abrir espaço para colonos alemães. O agricultor frustrado agora planejava fazendas sobre cemitérios. O arquiteto do genocídio e o discurso de Posen. Chegamos agora ao capítulo mais sombrio, a solução final. Embora Hitler tenha dado a ordem, foi Himmler quem a organizou. Foi Himmler quem transformou o ódio em logística. Ele supervisionou a criação dos Einsatzgruppen, esquadrões da morte móveis que fuzilaram mais de 1 milhão de judeus, ciganos e intelectuais soviéticos em valas comuns. Mas Himmler, sempre preocupado com a saúde mental de seus assassinos, achou os fuzilamentos ineficientes e traumáticos para suas tropas. Ele exigiu um método mais limpo, mais industrial. O resultado foram as câmaras de gás. Em 4 de outubro de 1943, na cidade de Posen, Himmler fez um discurso secreto para os mais altos generais da SS. Este discurso foi gravado e preservado. É talvez o documento mais arrepiante do Terceiro Reich. Neste discurso, ele removeu a máscara. Ele falou abertamente sobre o extermínio. A maioria de vocês sabe o que significa ver 100 cadáveres juntos, ou 500, ou 1000. Ter passado por isso e, exceto em casos de fraqueza humana, ter permanecido decente, isso nos tornou duros. Esta é uma página de glória em nossa história que nunca foi escrita e nunca será escrita. Himmler chamou o assassinato em massa de mulheres e crianças de ser decente. Ele inverteu a moralidade. Para ele, a maior honra era sujar as mãos de sangue pelo futuro da raça. Ele convenceu seus homens de que matar era um ato de auto-sacrifício nobre. Essa lavagem cerebral permitiu que pais de família se tornassem verdugos durante o dia e voltassem para casa para ouvir música clássica à noite. Sob sua gestão, Auschwitz, Treblinka, Sobibor e Belzec funcionaram como fábricas de morte ininterruptas. Himmler visitava os campos. Ele observava as execuções. Ele dava sugestões para melhorar a eficiência. Ele era o burocrata da morte absoluta. A traição e o fim covarde. Mas todo império de terror tem seu fim. Em 1945, com os exércitos soviéticos nos portões de Berlim e os aliados avançando pelo oeste, a ilusão da vitória final se desfez. E aqui vemos a verdadeira natureza de Himmler. O homem que pregava "lealdade é minha honra", o lema da SS, traiu seu Führer. Percebendo que a guerra estava perdida, Himmler tentou negociar secretamente com os aliados ocidentais. Ele acreditava, em sua total desconexão com a realidade, que os britânicos e americanos precisariam dele e da sua SS para manter a ordem na Alemanha e lutar contra os soviéticos. Ele se via como um estadista necessário no pós-guerra. Quando Hitler descobriu a traição, em seus últimos dias no bunker, ele explodiu de fúria. Ele destituiu Himmler de todos os cargos e ordenou sua prisão. O fiel Heinrich havia se tornado o traidor final. Rejeitado pelos aliados que o viam como um criminoso de guerra e caçado por seus antigos camaradas, Himmler fugiu. Ele raspou o bigode, colocou um tapa-olho e vestiu o uniforme de um sargento comum da Polícia Militar Secreta. Ele tentou se misturar à massa de refugiados. Mas sua falta de carisma e sua burocracia o traíram. Ele foi parado por uma patrulha britânica em um posto de controle. Ele apresentou documentos falsos, mas sua identidade foi logo descoberta. Em 23 de maio de 1945, sob custódia britânica em Lüneburg, enquanto era examinado por um médico, Heinrich Himmler mordeu uma cápsula de cianeto escondida em sua boca. Em segundos, o homem mais temido da Europa estava morto. Não houve julgamento. Não houve morte honrosa em batalha. Apenas o suicídio rápido de um homem que não teve coragem de encarar o mundo pelos crimes que cometeu. Heinrich Himmler morreu, mas a cicatriz que ele deixou na humanidade é eterna. Ele não era um gênio maligno de um filme. Ele era algo muito mais perigoso, um fanático organizado.
Ele provou que o mal não precisa ter uma aparência monstruosa. Ele pode usar óculos, gostar de animais e ser obcecado por limpeza. Sua tentativa de criar uma religião ariana fracassou. O Reich de 1000 anos durou apenas 12. Seus rituais em Wewelsburg agora são vistos como delírios ridículos de um homem inseguro. Mas as cinzas das milhões de vítimas de sua ideologia permanecem como um aviso perpétuo. A SS de Himmler mostrou o que acontece quando a tecnologia moderna, a burocracia estatal e o ódio racial se fundem sob o comando de homens que acreditam estar acima da moralidade humana. A ascensão de Heinrich Himmler é a história de como a mediocridade, quando armada com poder absoluto, pode destruir o mundo.